passada, né? É o mesmo tema. Inclusive, a gente repete até os versículos aqui, esse versículo primeiro aqui, inicial, 36, a gente repete, né? Então, vamos focar no Evangelho na segunda leitura, que a segunda leitura, a carta de Pedro, termina, então, falando de Jesus como o pastor que guarda a vida das ovelhas, né? O pastor, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. É interessante, gente, a gente entender um pouquinho do exemplo que Jesus dá baseado na cultura deles. Que o povo daquela época, eles levavam as ovelhas no campo aberto, eles não tinham cerca, tinha terreno fechado, era no campo aberto. E os pastores, eles iam juntos, vários pastores com vários grupos de ovelhas, e eles iam com suas ovelhas. Tinha certo momento que as ovelhas ficavam todas misturadas. Aí um pastor fazia um som e as ovelhas dele conheciam a voz dele. Então, na hora de separar essas ovelhas, elas mesmas conheciam a voz do pastor e elas seguiam o pastor. Por isso que Jesus usa esse exemplo de ovelhas que conhecem a voz do seu pastor, né? Porque era uma coisa até curiosa, né? Ter centenas de animais misturados e o pastor, e as ovelhas lá, já vai seguindo aquele lá. Ela sabe que é o pastor dela, né? Por que a ovelha segue o seu pastor? Porque ela confia nele, né? Ela confia que ele está ali para protegê-la. Inclusive, era comum eles usarem um cajado, né? Para poder espantar os animais, os lobos, os outros animais que queriam atacar as ovelhas. E era comum isso aí também. Vinha animais ferozes para atacar as ovelhas, né? E Jesus, então, usa esse exemplo, né? À noite, então, eles preparavam locais lá para colocar as ovelhas juntos para dormirem lá, né? E Jesus, então, usa mais um exemplo aí, que o pastor, ele entra pela porta de saída e a porta de entrada. A ovelha entra e sai pela porta. Aí Jesus vai usando esse simbolismo, né? E depois, no início aqui fala até que os discípulos, as pessoas que estavam ouvindo, não entendiam direito, né? Eles eram meio ruins de entender as coisas, né? Porque Jesus é um professor assim, gente, de primeira linha, gente. Ele usa a linguagem daquele povo, da maneira como eles vivem, para poder fazer com que eles entendam. E aqui fala que eles ainda não entendiam, então eles eram ruins de entender mesmo, né? E aí Jesus vai e completa, dizendo: quem entra por cima da cerca é ladrão, gente, assaltante. Né? O pastor, ele vai pela porta, ele chama pela porta, e elas entram e saem. Aí depois ele completa: eu sou a porta. Jesus fala, né, que ele é a porta da salvação, né? Então, e aí a segunda leitura confirma isso, que Jesus é o bom pastor, é tanto que ele deu a vida pelas suas ovelhas, né? E aí nos próprios evangelhos fala isso, a maior prova de amor que alguém pode dar é dar a vida pelo outro. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? Quando eu estava lendo essa leitura aqui hoje, e sabendo já que Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas, isso aí nós sabemos disso, né? Eu lembrei também dos outros pastores que foram enviados por Jesus, porque os apóstolos que são enviados, eles vão se tornar pastores das ovelhas, enviados por Jesus, né? Eu lembrei dos pastores que já deram a vida pelas ovelhas, né? Por exemplo, a irmã Dorothy, Padre Josimo, Padre Ezequiel. Tinha um padre que andava com o Dom Pedro Casadáliga e os assassinos queriam matar Dom Pedro e não sabia quem era o padre, quem era o bispo, mataram o padre. O padre morreu no lugar do bispo, né? Tantos irmãos e irmãs que deram a vida pelas suas ovelhas,
né? A nossa igreja tem assim um testemunho muito grande, né, de inúmeras pessoas que deram a vida pela sua ovelha. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não é o bom pastor não é aquele que se aproveita das ovelhas. Inclusive, né, gente, infelizmente, o que nós vemos na sociedade que nós temos hoje de falsos pastores, né? Pessoas que ganharam poder, fama, influência por causa das igrejas. Usam as igrejas para projetar o seu nome, inclusive na política. A nossa igreja não... Se você procurar assim, bancada evangélica na Câmara, você não vê falar de católico lá. E olha que os católicos lá, foi feita uma pesquisa, são a maioria, gente. Deputados e senadores eleitos são a maioria de católicos. Mas eles não foram eleitos pela igreja. Não foi a nossa igreja que os elegeu para eles estar lá para representar só o que nós queremos. A nossa igreja é católica, por isso que a palavra é católica, significa universal. É uma igreja para todos. E os ensinamentos da nossa igreja ela é também universal. É para o bem do ser humano, é para o bem da humanidade. Não é para um interesse particular da nossa igreja. É por isso que até o momento a nossa igreja não elege deputado para estar lá representando a igreja católica, é o deputado da igreja católica. Porque a igreja católica defende o interesse da humanidade. A igreja católica defende a dignidade humana, independente de ser católico, de ser evangélico, de ser umbandista, de ser afro não sei o quê, de ser... Não importa a religião da pessoa, a dignidade do ser humano é que tem que ser defendida. Né? Então, na sociedade nós vemos gente poderosa aí, por causa de quê? Pastor de igreja. Não é esse tipo de pastor que Jesus fala, gente. Não é esse. O pastor verdadeiro é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Não é aquele que ganha status em cima das suas ovelhas. Né? O pastor verdadeiro é aquele que dá testemunho, né? E com a própria vida. Amém? Se alguém quiser falar, comentar...